no panorama atual da física quântica, a maioria dos físicos negam que os processos quânticos atuam também na macro-realidade. Portanto, eles negam que os processos quânticos possam ser utilizados na vida prática. Eles fazem isso com base nos fundamentos da física clássica. Pois os físicos têm uma dificuldade extrema de raciocinar em nível de ontologia. Você sabe o que é ontologia? Ontologia é a ciência do ser, é a ciência das essências. Isso é matéria de filósofos. O quantum de energia é a essência da realidade material. E a física quântica é a física do quantum. Entendeu? Portanto, a física quântica, sendo a física do quantum, ela é uma física das essências. Eu tenho insistido muito isso nos meus vídeos. Isso significa que quando um físico se refere à física quântica, ele tem que se referir a uma física que trata as coisas e os fenômenos no nível das essências, necessariamente. Ora, as coisas e os fenômenos existem no âmbito da macro-realidade, na realidade dos nossos cotidianos. Portanto, a física quântica atua também nesse âmbito. Quando os físicos negam a presença dos princípios quânticos na macro-realidade, concomitantemente, eles também estão negando os postulados da própria física quântica. Ao negar esse alcance macroscópico da física quântica, esses físicos acabam por negar as possibilidades da própria física quântica. Ou seja, com a placenta, eles jogam fora também o feto. Esse comportamento intelectual desses físicos denota as seguintes deficiências. Primeiramente, trata-se de um radical preconceito de escola, epistemologicamente abrasivo e cognitivamente vesgo. Segundo, trata-se de uma deficiência cultural, cientificamente empobrecida por um modelo científico de oposição cega contra a postulação de qualquer realidade transcendente e contra qualquer processo de natureza metafísica. Essa cultura antropologicamente magra contra qualquer modelo de espiritualidade foi forjada pelo pensamento moderno, na resistência que ele fez contra as ideias de essência e de espírito, colocando-se no polo oposto da teologia e da religião. Terceiro, trata-se de um recusável reducionismo, intelectualmente ingênuo e epistemologicamente ridículo. Um reducionismo que pretende absurdamente circunscrever os processos quânticos apenas no âmbito da macro-realidade. No âmbito da micro-realidade, no âmbito do átomo. Como se essa micro-realidade não fosse constituída também ela com o quanto de energia, tanto quanto a macro-realidade. Esses físicos são como aquelas pessoas que se admiram com o salto das pulgas, mas ignoram
a força dos elefantes. Tanto o formalismo matemático quanto os experimentos de laboratório, é preciso lembrar isso às pressas. Tanto o formalismo matemático quanto os experimentos de laboratório já levaram bem longe a ideia de que os processos quânticos incluem também a presença de um observador. Portanto, a presença de uma consciência. O postulado do colapso da função de onda, observado em diferentes experimentos, exaustivamente comprovado, já adquiriu uma unanimidade canônica entre os físicos. É preciso chamar a atenção para este aspecto da física quântica. Ninguém nega o colapso da função de onda pelo processo da observação, tratando-se de um objeto quântico. Aqui vem a parte intelectualmente bastante míope do comportamento desses físicos, que deixa perplexo até mesmo uma pessoa apenas de mediana inteligência. Esses físicos que negam a atuação da física quântica na macro-realidade e na vida das pessoas, eles aceitam a presença da consciência no processo quântico do colapso da função de onda. Eles aceitam. Mas, ao mesmo tempo, negam que os princípios quânticos possam atuar na realidade humana, precisamente através dessa mesma consciência. Isso é um paradoxo. Duas medidas diferentes para uma mesma coisa. A consciência do observador, com a sua atuação, muda a realidade que está sendo observada. Isso já é trivial e elementar em física quântica. Isso é exaustivamente comprovado também, tanto pelo formalismo teórico, quanto pelos experimentos de laboratório. Por exemplo, experimento da fenda dupla, que você conhece bastante, o efeito Zenon quântico, o formalismo teórico da cadeia de von Neumann, de John von Neumann, um físico húngaro, prêmio Nobel. Na realidade humana, querem um exemplo emblemático? Então lá vai. Um exemplo de colapso da função de onda? O efeito placebo. Mais exemplos? Os famosos espinhos dendríticos, né? Postulados, pesquisado pelo neurocientista Joseph Ledoux. Quando a mente humana se ocupa intensamente com reflexões e pensamentos profundos, nasce um tecido no corpo celular do neurônio, os dendritos. O pensamento materializando coisas. Outro exemplo, por exemplo, postulado e pesquisado pelo neurocientista John Haeckel, prêmio Nobel de Fisiologia, os sinais de resposta sempre saem enriquecidos em relação aos sinais aferentes de entrada. Entram sinais aferentes e saem sinais eferentes de resposta enriquecido. Alguma coisa analisa os sinais de entrada, as percepções, e enriquece-os, mudando, portanto, o cenário do processo. Nos últimos 3 exemplos, o processo sofre mudança por causa da atuação da consciência. O quantum de energia é algo invisível, imponderável, incomensurável, transcendente e metafísico,
um verdadeiro fantasma. O quantum de energia é uma coisa que vai para o passado, vai para o presente, viaja no tempo e no espaço, surge do nada, desaparece no nada, transforma-se em outras coisas. Afinal, o quantum de energia é tão abstrato quanto um pensamento. Isso aqui é muito importante. Observar um quantum e pensar sobre o quantum, fenomenicamente, isso parece ser uma mesma coisa. Ou seja, o status ontológico e o status cósmico do quantum, ambos se confundem. Em filosofia, isso tem uma consequência fantástica que esses físicos ignoram completamente. Para a consciência, um pensamento ou uma intenção tem o mesmo conteúdo do quantum. Isso possibilita que os nossos desejos, os nossos projetos, objetivos, sejam processados pela consciência, do mesmo modo como a consciência processa o colapso da função de onda. E aqui está o fundamento forte e consistente que refuta essa pseudo-cientificidade desses físicos que negam que a física quântica possa ser utilizada no nosso dia a dia. Que é um processo pelo qual a consciência materializa um objeto quântico. Ora, com base neste fundamento rigorosamente fiel à natureza do quantum, não parece que possa ser consistentemente sustentável negar que os processos quânticos atuem também na realidade humana. Negar que os princípios quânticos possam ser utilizados como ferramentas para resolver problemas e concretizar projetos. A natureza substancial, bastante volátil dos processos quânticos, possibilita que isso aconteça. Outro assunto, o processo da descoerência quântica tem sido o argumento utilizado para negar a participação da consciência no processo do colapso da função de onda. Segundo o processo da descoerência quântica, quando um ente quântico entra em contato com um campo eletromagnético ou com um campo gravitacional, ele sai do seu estado de emaranhamento quântico na forma de onda e passa a existir como uma partícula. Isso acontece sem a presença de um observador, que este é o argumento utilizado. Quando é utilizado um instrumento para observar um objeto quântico, o campo eletromagnético desse instrumento provoca a descoerência quântica da partícula observada. Segundo esses físicos, é o contato com o aparelho que faz o objeto quântico se materializar através da descoerência quântica e não a consciência do observador. Eles negam a participação da consciência no processo de materializar. Porém, tem algo errado com esse argumento. Conforme mostram os modelos matemáticos do elétron girando ao redor do núcleo atômico. A órbita do elétron, nesses modelos matemáticos, aparece na forma de uma nuvem, onde cada ponto é um lugar possível onde o elétron pode ser encontrado, estatisticamente falando. Essa nuvem representa um emaranhamento quântico, ou seja, aqui vem a parte muito massa. Os modelos matemáticos mostram
que no interior do átomo, o elétron se encontra num estado de emaranhamento quântico, por causa da nuvem. É precisamente aqui que aparece algo errado com o argumento da descoerência quântica, excluindo a presença da consciência do observador. Isso é confirmado também pela equação de Schrödinger, que qualquer físico conhece, aplicada a um elétron girando em sua órbita atômica. E esta equação de Schrödinger também considera a órbita como uma nuvem. A órbita, o elétron, no caso, no seu estado de emaranhamento. De fato, o interior do átomo é um ambiente fortemente eletromagnético. Isso é física do curso médio. Por causa das forças coulombianas produzidas pelas cargas dos prótons e dos elétrons. Portanto, no interior do átomo, onde se encontra o elétron, nesse ambiente de campo eletromagnético, o elétron não poderia ser encontrado em seu estado de emaranhamento. Os modelos matemáticos deveriam mostrar o elétron como uma partícula pontual, girando em torno do núcleo atômico e não como uma nuvem, como de fato eles mostram. Portanto, no interior do átomo do aparelho de observação, o objeto quântico se encontra emaranhado, sem sofrer a descoerência quântica. Então, isso significa que não é o aparelho que materializa o objeto quântico, mas sim a consciência do observador. Para isso acontecer, o objeto quântico precisa ser observado pela consciência de um observador. Stephen Hawking uma vez disse que os filósofos deveriam ajudar os físicos na tarefa de interpretar e compreender a física quântica. Ele falou isso porque ele sabia que os filósofos pensam no nível da ontologia, que é o nível do ser das coisas, no nível do ser dos fenômenos. Pelos mistérios que ela contém, a física quântica exige, além de uma epistemologia, também uma abordagem ontológica. A física quântica se afunda até no nível do ser do fenômeno e por isso precisa de uma ontologia. E isso não se faz apenas com a racionalidade que nós físicos utilizamos para fazer ciência, mas também com a consciência. E agora nós já estamos no nível da ontologia. Em síntese, os filósofos a respeito dos quais eu estou falando aqui, eles aceitam a física quântica apenas para a micro-realidade, para o interior dos átomos. Eles negam que os processos quânticos atuam também no nível da macro-realidade. Eles também negam que no processo da observação que produz o colapso da função de onda de um objeto quântico, exista a participação da consciência. Eles defendem uma observação sem observador. Isso, se eles falarem num ambiente de filósofos, é uma coisa intelectualmente ridícula. Isso é uma intelectualmente hilária. Eles também negam
que os processos quânticos ocorram no nível da realidade humana. Eu julguei aqui apresentar fundamentos e evidências verdadeiramente consistentes e fiéis ao próprio espírito e à própria natureza da física quântica. Os físicos precisam também refletir no nível da ontologia, além do nível da epistemologia, porque a física quântica se afunda até o ser do fenômeno e não fica apenas no fenômeno. Fazer física quântica com esse pensamento clássico é ficar apenas no fenômeno e não atingir a essência. Ficar apenas no pericarpo e não se afundar no endocarpo. Durante 25 anos, quase 30, eu venho pesquisando, estudando os processos quânticos na realidade humana, nos relacionamentos, nas atividades. Sobre isso, eu escrevi um e-book, que agora está na terceira versão, a mais atualizada, e que eu disponibilizo gratuitamente para você, se você estiver interessado. Para isso, basta clicar aí num link aí abaixo. Eu já escrevi 5 livros sobre o meu trabalho, e estou escrevendo o 6º sobre epigenética quântica. O último livro que eu lancei foi este aqui, A Física Quântica na Vida Real, que é o resumo de tudo que eu já fiz. É um verdadeiro manual para você utilizar a física quântica na sua vida prática, rigorosamente fundamentado na física quântica. Também produzi este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores. As cores como fóton refletidos. Fóton é o quantum da física quântica. Portanto, eu coloco a psicodinâmica das cores dentro de fundamentos quânticos, através do fóton. E eu analiso 28 cores diferentes. Nenhum livro na América do Sul, talvez nem no mundo, trate tantas cores. E cada cor um capítulo. É um livro que mostra que os ambientes são quânticos através do fóton refletido. Então, também muito apropriado. Você pode adquirir esses 2 livros através do link que aparece aí embaixo. A todos eu deixo o meu abraço quântico.